Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um Pode Estrelar, esse espaço do PT, onde a gente conhece a trajetória dos candidatos e candidatas do partido para esse pleito, para essa eleição. Estou aqui hoje com o Jô Farias, muito obrigada por ter vindo. Sou eu que agradeço o espaço de fala. Para mim é uma alegria muito grande poder bater esse papo com você e também aqui com os seus seguidores, nossos seguidores e as pessoas que querem conhecer um pouco mais aqui dos seus candidatos. Então, para mim é uma honra muito grande. Ótimo. Hum, Jô, a hum, gente vai ouvir de ti a tua tá, trajetória, então é um espaço mais livre, mais aberto. Queria que tu tá. contasse desde criança, Uhum. adolescência e a fase adulta, né, passando aí para o que fez tu estar nessa trajetória da política. Eu vi na tua bio, né, na tua biografia, que a gente tem muita coisa em comum, muitos pilares em comum, legal também, você ser mulher também. Conta para mim. É isso. Bom, eu sou de uma cidade que é desertificada aqui no estado do Ceará. Eu nasci na cidade de Irauçuba, né, que é a minha terra natal. Vivi numa comunidade até 13 anos de idade, numa comunidade muito humilde, muito pobre, né, onde não existia nem energia elétrica. Então, isso significa que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu pudesse hoje estar ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará. Mas, assim, eu sempre digo que o nosso ponto de partida não define a gente, né? Então, na minha comunidade, por ser essa comunidade onde todo mundo se acolhia, podia faltar qualquer coisa, que inclusive numa cidade que é desertificada, falta até o básico do básico, que é o alimento, a água, né? E nenhuma política pública de saúde, de educação, de assistência. Minha família é muito pobre, sou filha de uma família sou filha de agricultores, de uma família de 10 irmãos, e na minha casa faltava muita coisa, não é? E talvez isso tenha me dado a condição de poder estar aqui hoje, defender tantas bandeiras que eu defendo, trazida aí pelo nosso governador Elmano e por todo o time do PT, né, do nosso presidente Lula, a identidade por ser nordestina, por ser cearense e por ter uma trajetória, né, pautada realmente em todas as dificuldades que a maioria de nós nordestinos vivemos, e especialmente nós mulheres. Então, assim, na minha casa faltou muita coisa, na minha comunidade, mas nunca faltou amor, nunca faltou acolhimento, nunca faltou respeito, onde um cuidava do outro. Aonde a família que tinha muito pouco ainda dividia com quem tinha menos. Então, isso me trouxe esse espírito de solidariedade e de muito cuidado com o outro, né? Aquele cuidado atento, aquela escuta qualificada para a necessidade com o outro. E isso me trouxe até aqui. O início da minha vida foi assim. E eu vim embora para Pentecoste, né, com 13 anos de idade. Lá foi onde eu conheci o meu marido, né, que é o prefeito de Horizonte, pentacampeão, está no 5º mandato. Construímos uma vida lá em Pentecoste, não política ainda, mas uma vida adulta, né, onde nós crescemos e casamos lá com 19 anos, muito cedo, né, para a gente já construir uma vida e uma família. Depois foi que nós viemos para Horizonte, e lá em Horizonte foi que iniciou a minha vida pública, junto com ele. Nós temos mais de 40 anos de vida pública. A nossa cidade vai fazer 40 anos no próximo ano, mas a gente começou trabalhando e lutando pela emancipação de Horizonte, que era filho de Pacajus, né? Então, a gente tem toda uma trajetória aí há 40 anos, passando aí por diversos momentos da nossa vida de militância na política, que a gente nem chamava, nem sabia o que era militância. Hoje eu entendo o que era, mas de toda uma luta, né? Uma luta de colaboração minha e dele, fazendo com que Horizonte seja a cidade que ela é hoje, uma das cidades mais desenvolvidas do estado do Ceará. E uma das cidades que mais cresce. A gente tem o maior orgulho do mundo. É claro que a gente não fez isso sozinho. Para a gente chegar até aqui, com a grandeza do que é a nossa cidade, a gente passou por várias etapas. E para isso a gente teve
muitos desafios, mas também contamos com muitas parcerias, especialmente pelos governos do PT, presidente Lula, presidente Dilma. Passamos também pelos governos estaduais do nosso senador Camilo e também do Cid também, o nosso senador, a gente não pode negar. Toda uma história, né, de colaboração e de parceria que fizeram com que o Horizonte chegasse até aqui. E agora com o nosso governador Elmano. A gente tem um orgulho muito grande do governo do estado do Ceará e a gente nem mensura assim a grandeza do que é o governo do governador Elmano e especialmente falando da cidade de Horizonte. Tem sido o principal parceiro da nossa cidade, tem sido o principal parceiro do Nezinho, e a gente reconhece, a nossa cidade reconhece, a nossa região lá do Vale do Caju e região metropolitana sabe da importância do governo do PT com o governador Elmano. A nossa primeira-dama Lia, daqui a pouco a gente pode falar do programa Ceará Sem Fome, que é uma das coisas que eu abracei logo assim que eu cheguei na Assembleia Legislativa. E esse programa Ceará Sem Fome, daqui a pouco eu vou falar dele, porque eu preciso falar da minha trajetória na minha cidade, onde nós iniciamos o Nezinho foi vereador no primeiro mandato dele, já de Horizonte, na primeira eleição de 86, e eu estive sempre ao lado, né, cuidando mais dessa parte social, mas no segundo mandato o Nezinho já foi eleito prefeito, né, de 93 a 96, ele foi prefeito de Horizonte, e daí começou toda a nossa trajetória, o nosso envolvimento e o fato de estar ao lado dele, trabalhando para que a nossa cidade seja essa cidade que ela é hoje, pudesse chegar até aqui. Talvez isso tenha despertado em mim também o desejo de estar na vida pública mais diretamente, né? Porque antes era muito bastidores, e aí depois a gente assumiu Secretaria de Assistência, assumiu projetos de articulação do selo Unicef, onde eu trabalhei muito com a criança e com o adolescente, a presidência da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará. Na época, o governador era o governador Camilo, e o então governador Camilo e a nossa primeira-dama, a Onélia, que teve um foco muito voltado para a primeira infância. E eu estive muito ao lado dela, né, enquanto presidente da associação, que começou como a Associação das Primeiras Damas, mas hoje é a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, em parceria com o selo Unicef. Nós tínhamos uma parceria aqui no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte. Então, isso me deu uma base muito grande de trabalhar com a criança, com a juventude, e hoje tem sido uma das minhas bandeiras, né, enquanto deputada estadual, a política da juventude e a política da mulher, né, que tem sido uma bandeira levantada por mim. Eu sou muito grata a quem abriu essas portas, né, para todas nós, enquanto mulher, poder chegar até aqui e ter essa representatividade tão importante, principalmente a gente que vem dessa condição, né, desse ponto de partida, que a gente precisa mostrar para as pessoas e principalmente para as mulheres que é possível, né, que isso não define a nossa condição de onde a gente veio, mas para onde a gente vai. Estou muito feliz de estar aqui, muito grata pela oportunidade, muito consciente da minha responsabilidade enquanto mulher de abrir essas portas para outras mulheres, assim como eu tive mulheres que abriram portas para mim e que me deram essa possibilidade, né? Por ser uma mulher simples, uma mulher trabalhadora, né? Como muitas mulheres, né? E agora ocupar esse espaço, ela é muito importante, esse espaço de fala, para a gente poder também abrir porta para outras que vêm depois de nós e para também dizer que é possível, encorajar ou ser exemplo, enfim, é possível sim. Eu estou muito feliz de poder estar aqui no espaço que eu ocupo hoje. Bom, obrigada também pela sua dedicação, né, à vida pública nessas décadas que passaram.
eu, Danilo, toda a equipe aqui do Pode Estrelar, da TV PT, enfim, a gente tem essa tarefa de mostrar para as pessoas as histórias, né? Também para dizer, ó, é assim que se organiza, a cidade é como se fosse uma família, você vem de uma família grande. Sim. Então, do mesmo jeito que o pai fica feliz quando tem uma medalha de um filho, Sim. um selo, né? Um prêmio de um programa social, quer dizer que você fez, comprovou e foi reconhecido por aquilo. Então, quero também essa parceria para, mesmo depois das eleições, que a gente sabe que é dinâmico, a gente poder aprender mais com quem esteve tanto no Legislativo quanto no Executivo, né? Então, já é nossa convidada fixa aqui, deputada Jo Farias. Bom, então eu queria que a gente fosse para este lado, né? Vamos falar um pouco desses pilares, né, de quem a Jo é e o que sustenta não só você como pessoa, mas você como parlamentar. Então, quando você fala de mulheres, a gente está falando mais sobre isso, né? Mas, enfim, na pandemia a gente viu que as mulheres recebiam a contribuição de cestas básicas, né? E elas distribuíam aquilo na família, conseguiam organizar aquele... É como se fosse a economia doméstica, né? Então, a gente está nesse pilar, a gente cria os filhos, a gente incentiva eles, então... Tem também essa coisa de eu preciso ter minha autoestima para que eu consiga, né, repassar isso para quem está ao redor, mesmo que você não seja mãe, né? Enfim, toda a família. Então, como é a tua luta dessa história dos direitos das mulheres? E, se quiser também já puxar um pouco para segurança alimentar, porque o estado do Ceará já é um estado, né, que vem com a trajetória de necessidade dessa luta. O presidente Lula retirou de novo o país do mapa da fome, o Mano veio para reafirmar com a primeira-dama Lia esse programa pioneiro, né, no Brasil. Então, conta para a gente um pouquinho. O programa Ceará Sem Fome, para mim, ele foi um marco muito grande no governo petista, no governo do Elmano. E a nossa primeira-dama ali, ela foi uma mulher muito sábia, ela tem uma inteligência emocional muito grande, porque ela conseguiu reunir todo o governo e toda a sociedade desse estado em torno desse programa. Quando o programa chegou lá na Assembleia para a gente aprovar orçamento, para a gente discutir o que seria o programa, eu ouvi de alguns companheiros, de alguns deputados, que o programa não teria tanta pressa, não precisava de urgência, né, para ser aprovado. E eu fui a primeira a defender, né, junto logicamente, com o líder de governo, com o presidente e tudo aquilo mais que a gente precisava ser discutido nas comissões. Mas é porque a minha fala ela era muito legítima, como a de alguns companheiros que tem lá também, que são representatividade. A fome, ela tem pressa. A fome, ela não pode esperar, porque eu fui uma dessas crianças. Muitas vezes a minha mãe, ela não tinha como alimentar a gente, porque o meu pai não estava em casa. Meu pai, ele estava trabalhando nos bolsões. Eu me emociono toda a vida, porque não existe nada mais triste do que uma criança passar fome. E até hoje eu me emociono muito quando eu vejo uma família, uma criança passar necessidade, porque eu vivi isso. Muitas vezes as mães colocam os filhos para dormir, a criança está com fome, ela não tem como alimentar. A gente está falando de filhos, de famílias numerosas, de comunidades sem nenhuma perspectiva de vida. E não existe dignidade numa família que passa fome. Isso acontece na sua casa, na do vizinho, na do outro vizinho, é todo mundo daquela comunidade. Pode ser que para pessoas que sabem que existe essa vulnerabilidade, essa exclusão social, mas não passaram por aquilo. Só sabe quem passou, quem viveu. Né? Então, eu fui uma das primeiras a estar lá, muito apaixonada pelo programa e muito consciente do meu papel enquanto parlamentar, que era ali a minha chance de poder fazer alguma coisa para que a gente pudesse tirar aquelas famílias dessa condição. E eu fui uma das... Não, tem pressa sim, quem tem fome tem pressa, as crianças precisam de alimento, as famílias precisam ter dignidade. A gente precisa dizer para as famílias que elas precisam sonhar. Como é que eu vou pedir para uma família sonhar se ela não tem nem o que comer? Ela nem pensa direito, né? Ela não pensa. Não come. Exatamente. Ela não existe dignidade numa família que passa fome. Eu preciso dizer que existe esperança, que pode ter saída.
mas ela ali ela só quer comer, ela só quer alimentar uma criança que está passando fome. E para a gente fazer isso sem uma política pública correta, sem juntar todo mundo, o poder público, a sociedade, o programa Ceará Sem Fome, ele é muito grande, ele é muito importante, porque eu escuto de muitas pessoas, eu visito as cozinhas. E muitas vezes eu escuto muitas pessoas dizerem que só tem aquela quentinha E dividem. ao dia, divide metade para o almoço e deixa metade para a janta. E é uma condição ali momentânea, é o emergencial para tirar aquela família daquela situação. Porque o programa Ceará Sem Fome ele é muito maior, porque ele qualifica também. Quem recebe a quentinha também recebe a qualificação, recebe todo um cuidado para que ela saia dessa condição, possa trabalhar e ganhar o seu dinheiro Sim, honestamente e sustentar suas famílias sem precisar da quentinha. Mas para quem precisa da quentinha, a quentinha está lá. sim. Então, assim, quem abre as portas da sua casa, para quem abre o seu coração para receber a parte mais vulnerável da nossa sociedade, que são as pessoas que estão lá passando fome, são as crianças que precisam do alimento, isso é muito digno, isso é muito grande. E essa foi uma das primeiras preocupações aqui do nosso governador Elmano, coordenado pela primeira-dama, a Lia, e junto com isso tudo, ela envolveu toda uma sociedade, todo mundo, para que pudesse se juntar a essa causa tão nobre, tão importante, para que as pessoas possam ter realmente dignidade, poder sonhar, poder ter esperança de dias melhores. Então, eu tiro o meu chapéu assim todas as vezes e eu agradeço muito a Deus a essa política do programa Ceará Sem Fome, que não é só isso, né? Existe o cartãozinho também para que eles possam comprar o alimento de qualidade, né? Porque não pode comprar um enlatado, aquelas coisas, é alimento saudável mesmo, que ajuda também aí a quem é agricultor familiar, onde a gente compra também desse agricultor familiar e podemos ajudar não só nessa renda, mas também poder alimentar as famílias de uma forma digna e saudável. Então, eu tiro o meu chapéu, sou muito fã desse programa exatamente por isso. Se na minha época tivesse o Ceará Sem Fome, tinha sido mais simples, mais fácil aí essa travessia. Mas nós Cearenses, estamos aqui agora, a gente pega essa causa e transforma isso em algo isso. muito maior. Os cearenses viram, né, décadas Uhum. atrás, pessoas nas estradas mesmo pedindo comida. Muitas vezes. Assim, eu tenho Uhum. mais de 40 anos, né? Então, eu era criança, minha E mãe eu já tenho dizia mais de 60, mulher. isso. Oh, meu Deus, Então, tá tudo certo. deputada, a gente vê na sua fala Hum, essa hum. preocupação, né, da garantia dos direitos. Sim. Gente, é o seguinte, quando a gente vai dizer que o legislativo, o executivo, tem que ter pessoas que pensem no social junto, tá, o governador junto com a primeira-dama, a proposta era emergência porque a fome tem pressa, tudo bem. Betinho, né, já dizia isso. A gente voltou para a fila do osso. É. As nossas famílias, eu estou falando do Nordeste, mas não E foi voltou só em que aqui. ano? Em que E ano? voltou no governo anterior, né, minha gente? A gente sabe muito bem disso e as famílias também. Será que a gente não se lembra mais daqueles vídeos que É. viralizaram, né? É interessante isso. Algumas Hum. verdades nuas e cruas, elas se perdem, né? Não estão mais virais. Mas, enfim. E aí a gente viu que o presidente Lula teve esses 3 anos e meio para recuperar o que estava desgovernado, né? O que tinha retroagido. E a gente vê números bons com o governador Elmano e, se Deus quiser, na reeleição dos dois. Por isso que a gente fala que a chapa petista é de quem pensa tecnicamente, lógico, né? Manda para a Assembleia para saber como é que vai trabalhar o orçamento. Então, Parceria, isso né? que os deputados e Parceria, deputadas fazem. exatamente. Mas defende, é importante. E, ao longo dos Lógico. anos, eles vieram inserindo pilares. Sim. Então, o cartão você compra no lugar que você está, então a economia gira, né? Porque você compra no próprio comércio, né? Da própria cidade, onde está Isso. tendo o programa, ou do bairro, é assim. A economia gira internamente. Isso. Você recebe também eletrodomésticos, né? Tem Tem todos os equipamentos, utensílios de cozinha, né? Que
não só o programa Ceará Sem Fome, mas a Assembleia também fez essa parte também, né, de ajudar aqui em Fortaleza, comprando os utensílios de cozinha, o básico, né, para a pessoa poder fazer o alimento para entregar as quentinhas, o fogão, a geladeira, né, e outras coisas, as panelas, né, a Sim. gente precisa de panela, quem é dona de casa sabe muito bem disso para poder fazer, e é comida de boa qualidade, viu, gente? Quando eu vou visitar as cozinhas, eu almoço, primeiro distribui a quentinha e depois a gente também come. A mesma comida é feito com muito carinho, com muita delicadeza, com muita responsabilidade de quem está lá cuidando de quem tem fome. Isso. E a gente viu aí que a Alesse, assim, pelo menos é o que eu percebo, né, enquanto cidadã. Na minha cabeça, antes, o legislativo era muito lei, fiscalização, acompanhamento, mas eu percebo que o legislativo, acho que a Alessia é uma pioneira nisso, inovadora também, tem muitos serviços, executando serviços para a população diretamente. Então, a gente viu aí o prefeito Evandro, que hoje também é do PT, né? Ele é responsável por isso também, né? Que a gente quer uma gestão que entregue, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, que hoje o papel da deputada, do deputado, chega perto das pessoas. Como é que Sim. chega perto? O programa realmente começou na época do prefeito Evandro Leitão, à época deputado estadual, ele e uma primeira-dama belíssima, mulher altamente comprometida com as causas sociais de Fortaleza, né? Porque hoje é primeira-dama de Fortaleza, mas à época ela ficou muito à frente também, né, dos projetos sociais da Alesse. A Alesse, ela orgulha muito esse estado. Eu sempre digo que é um dos maiores poderes aqui desse estado, porque o executivo e o legislativo, nem o governador faz nada se aquela casa não aprovar. Então, o nosso papel lá, ele precisa ser muito responsável, né, com um olhar muito voltado para realmente quem precisa do serviço público. E eu sempre digo que tudo que eu faço naquela casa ali, eu tenho que ter muita atenção. Eu cheguei naquela casa ali com muita humildade, muito disposta a aprender, mas muito consciente do meu trabalho, porque eu represento mais de 9 milhões de pessoas. E o fato de ser mulher na política não é uma coisa simples, por isso que eu agradeço muito às mulheres que abriram essas portas, né, para a gente, como a Maria Luísa, a Rosa da Fonseca, que nós criamos uma medalha para a Rosa, foi o nosso mandato que trouxe isso lá junto à mesa diretora. A Maria Luísa, nós homenageamos ela assim que nós chegamos naquela casa, a gente homenageou logo a Maria Luísa, por ter sido a primeira prefeita mulher de capital, numa época muito difícil, né? A gente trouxe a Maria Luísa para esse universo agora, para que a sociedade, esse Estado, reconhecesse, principalmente nós mulheres, né? A nossa querida Luiziane, né? A outra mulher de luta, de fibra. Eu tenho o maior orgulho dela estar hoje como nossa senadora. Ela vai ser eleita nossa senadora e com certeza eu vou estar muito atenta a esse momento, né? Para que a gente possa garantir a esse espaço a ela. O Ceará também deve a nossa querida deputada hoje federal, Luiziane, mas eu tenho certeza que ela vai voltar agora no outro patamar aí enquanto senadora e ela vai contar comigo, com o meu apoio, não só na minha cidade, mas aonde eu estiver, a minha voz e o meu trabalho vai ser muito voltado para que ela possa realmente assumir o Senado Federal. A gente precisa de mulheres lá iguais a ela, assim, mulher de luta, de voz, aquele espaço ali é perfeito para ela, para encorajar, inclusive a gente a permanecer nessa luta. Então, quando eu cheguei lá na Assembleia, eu aprendi muito, né, dentro do meu modo de ser, né, petista bem recente, né, eu sou meu primeiro mandato dentro do Partido dos Trabalhadores, mas muito identificada com a política do partido, né? A justiça social, as casas sociais, as lutas sociais, a causa das mulheres e a oportunidade para a nossa juventude, porque a Assembleia ela é muito mais do que só uma casa de leis. Tem muitos projetos bacanas ali naquela casa. Dentro desse universo, né, além do legislar, do fazer lei, aprovar lei, ver o orçamento para ver onde é que está indo mais o percentual, fiscalizar o executivo, é claro.
Mas também nós iniciamos em 2023 lá já existia na casa o programa Alcance, que é um programa socioeducacional da casa, já existia desde 2012. E a gente chegando lá, eu disse, Evandro, me dê mais alguma coisa para me fazer aí, porque eu sou uma pessoa que eu fui acostumada a trabalhar e eu gosto disso. E a minha identidade com a juventude, porque existe uma disputa muito grande lá com a Procuradoria da Mulher, eu disse, me dê o alcance, porque eu posso trabalhar com mulher lá também, porque são alunos e alunas da rede pública de ensino que estão lá para realizar o sonho de acessar o ensino superior. E o programa Alcance, ele tem 5 pilares, né? É o Enem e outros vestibulares, nós temos o socioemocional, o profissionalizante, nós temos também o idiomas, e agora nós temos o Mais Saúde, agora com a chegada do presidente Aldigueri. Também ele implantou o Mais Saúde de primeira naquela casa, né? São 5 profissionais que estão lá naquela casa atendendo aos jovens que fazem parte do programa e suas famílias. Nós temos um horário estendido lá, 2 dias, de 5 às 7, para atender essas pessoas com as mais diversas áreas da saúde, de enfermagem, de nutrição, de dentista, de médico, de enfermagem, enfim. E dentro do programa Alcance, a gente consegue trabalhar muito. Nós temos hoje, dentro do programa Alcance, ali na Unipaz, que as aulas acontecem dia de sábado, de 8 ao meio-dia, preparando esses meninos para o Enem. Nós temos 2.000 alunos matriculados, porque eu não deixo voltar ninguém. Então, a gente ocupa o auditório da Unipaz, a gente ocupa o Murilo Aguiar, e a gente ainda ocupa umas 4 salas lá em cima com esses alunos da rede pública de ensino. Está sob a minha coordenação geral, mas a gente tem a coordenação pedagógica e tem toda uma equipe dentro do programa para atender esses jovens que vêm da periferia, que vêm de muitos bairros aqui de Fortaleza, porque são todos alunos de escola pública, para dentro deste programa. Nós temos também 94 municípios com núcleos municipais em parceria com os municípios, com as câmaras e também com algumas instituições também que trabalham com o jovem, né, esse aluno de escola pública. E uns 200 professores dos melhores cursinhos aqui de Fortaleza. Do Aridiçá, fazia a propaganda, né? Mas do Aridiçá, do Farias Brito, do Santa Cecília, do Cristo, são esses professores que estão dentro do programa Alcance dando aula para esses alunos. Você está fazendo propaganda para o Alcance. Pois porque é. não é segredo que o Ceará bomba aí, não é nem nas provas, o cearense é estudioso. Não é, a gente tem agora uma prova, a gente tem dados agora desse último Enem, aqui de 2025, nós tivemos quase 2.000 alunos que foram aprovados aí, que acessaram o ensino superior. A gente tem tanto depoimento desses meninos que a gente se emociona, porque muitas vezes esses meninos eles chegam dentro do programa de uma forma emocional muito, muito difícil. Eu gostei que tem esse pilar do socioemocional. Eu achei incrível, porque às vezes você está preparado para uma prova e você não consegue sair bem. A gente percebe isso quando eu vou muito ao programa, eu vou muito na hora das aulas, porque eu amo assistir às aulas, porque eu vejo a dedicação dos professores. É muito bom também para os professores, porque eu tenho ouvido dos professores também essa fala qualificada de como é bom, porque, gente, os professores que dão aula no Alcance, às vezes dão aulas para pessoas que têm como comprar um jatinho, um helicóptero. Então, na hora que ele recebe aquele aluno, e ele é a única esperança daquele aluno, porque muitas vezes a gente escuta isso, a única esperança é a única pessoa que acredita nele, porque às vezes nem a família acredita. Então, eles chegam dentro do programa de uma forma muito emocionalmente abalada mesmo, né? Então, lá ele recebe todo o acolhimento, todo abraço dos profissionais. Nós temos muitos parceiros voluntários que estão dentro desse programa porque acreditam que a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, desses jovens, porque trazem o sonho de acessar o ensino superior, mas trazem também o sonho da família, porque é a primeira pessoa da família que vai ter essa condição. Nós temos alunos que passam para a medicina, que passaram para a medicina, alunos que moram na periferia, que vêm de família humilde, que a mãe
trabalha em casa de família, que o pai também trabalha muitas vezes fazendo bico para sobreviver. A gente tem o depoimento desses jovens. Então, para mim, é realização total. Se eu tivesse conseguido mudar a vida de um jovem desse, para mim já seria o suficiente, já tinha pago todo o meu mandato. Você imagine, você está numa plataforma com 15 mil jovens, uma plataforma do programa, que não deixa a desejar nenhuma plataforma de ensino superior, de cursinho ou de escolas pagas aí, que estão aí no mais alto patamar aí da educação desse estado, porque eu fico feliz demais quando eu vejo aqueles jovens ali. E muito grata ao programa, muito grata à oportunidade que eu tive naquela casa, porque talvez eu consigo aprender muito mais do que qualquer uma outra coisa. E, além dos municípios, nós estamos agora dentro das unidades penitenciárias, junto em parceria com a SAP, né, a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós estamos levando também o cursinho para dentro dessas penitenciárias, para as pessoas que estão privadas de liberdade. Deputada, devia ser assim o slogan, se não nós, quem, né? Então a Leste tem que estar lá. Com certeza. Essas pessoas que estão privadas de liberdade, elas vão voltar para a nossa sociedade. Estão lá pagando a dívida com a justiça. Nossa lei é assim, vai... Com a justiça e com a sociedade, nós não temos prisão perpétua. Então, essas pessoas vão voltar. E o que nós queremos com isso é dar oportunidade para essas pessoas voltarem para cá com uma oportunidade. Então, eu visitei também algumas penitenciárias. Visitei uma, inclusive, que tem na minha cidade, que é uma UPECT, né, que é de ensino, profissionalização e de trabalho. É muito importante chegar lá e ver todo mundo trabalhando, produzindo, porque tem a redução de pena também. O cuidado que a secretaria tem com aquelas unidades. Eu visitei a penitenciária de mulheres, é muito impactante quando você chega lá. A aula inaugural eu participei, aonde eu pude ir, eu fui na aula inaugural. E quando você chega na feminina, a gente sabe como é a feminina. A maioria estão lá, né, foram envolvidas, né, por algum motivo, e aí a justiça é quem vai julgá-la e já estão lá pagando a pena. Mas a gente sabe que muitas vezes elas ficam só lá, né? É abandonada muitas vezes pelo parceiro. E a gente lamenta assim profundamente, porque é muita gente jovem, muitas mulheres já de idade, mas todas se esforçando para garantir que, chegando aqui fora, a sociedade possa acolher de uma forma mais tranquila, porque a gente sabe que não é fácil. Então, essa também tem sido uma contribuição do meu mandato e também do programa Alcance. Os professores estão todos encantados com as aulas que eles vão ministrar lá, porque também para eles é um aprendizado. Entendi. E eu fico feliz demais de estar dando essa contribuição, por isso que o trabalho da Assembleia ela é muito importante, porque o programa é da casa. Eu estou como coordenadora geral, mas o programa é da casa e a gente só fez com que ele crescesse e andasse muito, porque nós temos um crescimento grande de 2023 para cá. Nós criamos a feira de aprendizagem do estado do Ceará, também com muitas parcerias, né, dentro daquela casa, e essa feira ela traz muitos depoimentos importantes, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, em parceria com muitos órgãos, inclusive com a FIEC, que me dá todo, disse que eu sou pidona demais, mas não tem problema, porque eu estou pedindo lá para a gente montar, mas é porque o doutor Ricardo é essa pessoa de coração enorme. Sim. Também, que está lá trabalhando junto com a gente. Então, são mais de 2 mil jovens que passam lá durante os 2 dias da feira, né? Inclusive o Cine está lá também cadastrando essas pessoas, porque nós estamos lá com as unidades formadoras, também com o Primeiro Passe e muitos outros programas do governo que estão lá recebendo e acolhendo essas pessoas para que elas possam também estar inseridas no mercado de trabalho de uma forma protegida, né? É outra experiência muito linda.
Olha só, gente, então, parecem muitos temas, mas não Uhum. é porque um mandato, né, tem que olhar toda a É, sociedade, todos os assuntos, e quando você organiza direito ali a equipe do mandato, dá tudo é, certo. E aí, quem tiver aí também precisando de oportunidades, procure na Alesse, no governo do estado, na prefeitura, sempre tem algo que você pode ou exatamente. participar ou fazer um curso, enfim, a gente tem que ir atrás também, tem que catar também. Exatamente, Eu vou exatamente. agora agradecer à deputada Jo, a dizer, assim, esse espaço está sendo muito legal, porque eu estou É. conhecendo todo mundo mais profundamente, ver como os olhos brilham, né, assim, de você carregar esse mandato, o orgulho que tem. E agora vamos de número, vamos falar de É, número, desde o nosso presidente até os é, proporcionais. Fale aqui com a câmera 2, dê seu é. recado para a gente saber como é que vota na urna. Eu queria também agradecer o espaço, né, o espaço de fala aqui. E mandar um abraço também e agradecer a todos os municípios onde eu sou acolhida, abraçada, recebida. Trabalho muito pelo desenvolvimento da minha região aqui do Vale do Caju. Estou muito atenta à realidade dos municípios, à necessidade dos municípios para que cresça economicamente, socialmente. Estou muito próximo às pessoas e com o ouvido muito atento para ouvir e respeitar o sonho e o desejo de cada irmão cearense. Assim também como o Vale do Caju, o Vale do Curu é uma outra cidade ali onde a gente está muito próximo, em região metropolitana. E dizer que esse ano, minha gente, é ano da gente fazer escolha. E a gente precisa pensar nas escolhas que nós vamos fazer, porque são 4 anos que nós vamos estar aí com as escolhas que nós vamos fazer agora. Então, vamos prestar atenção em quem nos representa, em quem pode ser essa voz e essa ponte, em quem trabalha pela juventude, em quem trabalha realmente pelas pessoas que mais precisam do serviço público. Nós temos aí as opções. Logicamente que eu vou falar aqui quais são as minhas, porque eu acredito, não é? Então, meu presidente sempre foi o presidente Lula. Lula 13, nosso governador é o Mano 13 também, que é uma pessoa sensível, de coração enorme, que está muito voltado não só para as causas sociais, mas também para o desenvolvimento econômico do município, do estado do Ceará. Eu estou falando do município porque a minha cidade tem uma fábrica lá que chegou agora, a nossa montadora, nosso polo automotivo, que só existe fora da China, o Brasil, que tem uma montadora igual a essa. O estado é o Ceará e a cidade é Horizonte, a cidade é onde eu moro e represento com muita honra. Então, é o Mano 13, sem dúvida nenhuma. A nossa senadora tem um número aí que ela foi abençoada com esse número, que é o 180, que é a nossa querida Luiziane. É o 180, é o número realmente, é só discar e foi. É só chegar na urna, discar e foi. E tem o nosso senador Cid. Não é? O nosso senador Cid aí também com o número 400. Queria dizer que meu deputado federal é o Fernando Santana, também, que é do PT, 1322. A gente está com ele lá em Horizonte também. Tem outros deputados, mas o nosso é ele. E o meu, que é o 13258. Não esquece, gente. 13258 é a da deputada Jo Farias. Sua deputada, essa mulher de luta, trabalhadora, que está aqui de coração e alma aberta. Eu sempre trago muito isso na minha vida. Eu acho que tudo que eu faço também precisa ser agradável a mim. A minha história de vida é igual a de muita gente. E as histórias de vida das pessoas são as coisas que me encantam muito. Talvez isso tenha me trazido até aqui, no espaço que eu ocupo hoje. E agradecer mais uma vez, muito obrigada. Vamos fazer boas escolhas. Vamos colocar amor nessa urna. Vamos colocar respeito, dignidade às mulheres, à juventude. Coloca o teu coração nessa urna. Não esquece discurso de ódio, esquece discurso misógino. Esse mundo já é muito difícil para todas nós mulheres que vivemos aqui, que tem que provar 1000 vezes que a gente é capaz. Porque se a gente fala manso, é fraca. Se a gente fala grosso, a gente é destrambelhosa, petista, raivosa. Não é isso que o Brasil precisa, não é isso que o Ceará precisa. Nós precisamos de paz, de amor, de muitas coisas que a gente sabe que constrói, né, uma sociedade melhor e um mundo melhor para todos nós. Não é homem contra mulher e nem mulher contra homem. É homens e mulheres construindo uma sociedade melhor para todos nós vivermos e sermos felizes. É isso, gente. Eu acredito muito nisso. Obrigada.
Obrigada, deputada. Obrigada a Até você, a meu amor. próxima. Gente, a gente Desculpa a fica. emoção, É, gente. foi emocionante, foi muito legal esse Hum, episódio. A gente sai daqui com várias promessas para hum, depois da eleição a gente conversar hum, mais sobre o legislativo. E eu estava com a ideia aqui hum, de conversar, entrevistar alguém de hum. Será Sem Fome, para a gente detalhar os pilares. Então, que essa equipe também da comunicação do PT possa fazer muitas ações e está Sim, aberto a todo mundo, né? Vocês também, sim. se quiserem Hum, construir um programa aqui, né, Danilão? Danilo é uhum. nosso coordenador aí. E eu agradeço e até a próxima, pessoal. Até o próximo Pode Estrelar. Isso, gente. Tchau.